Oi, gente, tudo bem? Eu tô de volta. Prometi para vocês que eu ia voltar com uma pessoa muito especial. Hoje eu estou com a Amanda de Lorenzi. A Amanda é psicóloga com especialização em educação especial com ênfase em deficiência intelectual, professora universitária e atua em atendimento psicoterapêutico clínico há 16 anos. Minha amiga de infância também. Tem sido um prazer receber essas pessoas aqui comigo, pessoas que têm um significado muito grande na minha vida, e eu vou deixar ela se apresentar. Amanda vai conversar conosco hoje sobre a importância da terapia para o cuidador do portador de Alzheimer, em especial quando esse cuidador é um familiar. Eu pedi para ela falar conosco sobre esse assunto que tem muito significado e muita importância na minha história. Amanda, deixa você se apresentar, porque senão eu fico falando. Boa noite, Grazi. Quero agradecer o convite. Fiquei super feliz, super emocionada de te encontrar, que faz muitos anos que a gente não se vê. A gente já bateu um papo antes já, foi de muitas lembranças gostosas, né, da nossa infância. Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Amanda, eu sou graduada em psicologia, atuo na clínica há 16 anos, sou psicoterapeuta, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa importância do cuidador fazer a terapia, né, para cuidar desse emocional, para que ele possa cuidar melhor desse idoso, desse familiar dele. Perfeito, Amanda. Eu quero começar essa conversa expondo para você a dificuldade que é quando quem tem que cuidar é um familiar. Quando a gente às vezes não tem alternativa, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Se você puder começar falando sobre a sua experiência com isso, seria ótimo. Então, quando acontece isso dos familiares terem que assumir esse papel de cuidador, são pessoas que não têm esse conhecimento da doença, do que isso pode causar no decorrer do tempo para esse paciente. E quando a gente recebe uma notícia de uma doença, seja qual ela for, sempre é muita tristeza, né? É um baque a gente receber uma notícia. E o Alzheimer é uma doença que muitas vezes dura anos. A pessoa fica ali durante muito tempo. Ela não morre de Alzheimer. O Alzheimer não mata. Então, se o familiar não estiver preparado emocionalmente para estar acompanhando e vivenciando Nossa. esse dia a dia desse familiar, desse pai, dessa mãe, ele também adoece, porque é difícil a gente ter que reverter esse papel, né? Os pais são aqueles que cuidaram de nós como filhos, né? E de repente nós, filhos, nos vemos como pais, É né? Como isso, cuidadores, sim. né? Que a gente tem que estar atento a muita coisa quando o pai ou essa mãe, né, esse idoso, recebe esse diagnóstico de Alzheimer. A gente tem que estar com cuidado com a alimentação, cuidado com a higiene, o banho, a medicação. Então, a gente tem que estar preparada fisicamente, porque isso vai cansar, mas Realmente. muito mais mentalmente, porque muitas vezes a queixa que a gente recebe de familiares que faz o papel de cuidador, eu estou exausto, eu Estou estou exausta. cansado. Mas se a gente começar a conversar com esse cuidador, a gente vê que não é um cansaço físico, é mais um cansaço mental, porque ele se vê sobrecarregado de que por mais que essa família seja de muitos filhos, né, que vamos dar um exemplo de muitos filhos, sempre sobra para a filha mulher, que historicamente o cuidar está ligado ao feminino. Então, acaba sobrando para a filha mulher. Muitas vezes esse familiar se sente na obrigação de cuidar, porque ela foi cuidada um dia por esse pai e por essa mãe. Então, eu tenho essa obrigação, como se devesse um favor. Como se devesse um favor. Confesso que teve momentos que eu me senti assim também. Eu passei por essas situações de sentir que era também uma obrigação minha, né? Que eu tinha que estar ali porque ele esteve comigo todo o tempo, né? Então eu não podia falhar. E eu acho que essa é uma situação também que a gente vive muito, querer ser perfeito, né? É o que você falou, a gente fica exausto porque a gente não quer falhar. Então a gente se preocupa com a fralda, a gente se preocupa com o banho, é com a comida, é com o médico, a fisioterapia. Quando a gente vê, são tantas responsabilidades, né?
que realmente, se não tiver o acompanhamento de um profissional, se a gente não fizer uma terapia, a gente não consegue. A gente começa a ter culpa. Eu não sei se isso é muito comum, mas eu me sentia muito culpada. A gente sabe que não é a gente que trouxe a doença, mas a gente às vezes se sente como responsável por ele estar com aquela doença. Então eu tenho que fazer o meu melhor, porque ele está doente, e aí a gente vai se deixando de lado e vai se abandonando mesmo. Eu encaro isso como um luto. Então, essa pessoa ela precisa desenvolver, ela precisa trabalhar esse luto dentro dela, essa aceitação. Nossa, E antes da aceitação, vem a negação. Eu nego que algo está acontecendo com meu pai e com a minha mãe, porque eu não quero perder. Então, eu nego. Eu não quero que nada de ruim aconteça com eles, eu não quero ficar sem meu pai e minha mãe. Então eu vou negar que eles têm algum tipo de doença. Uma outra situação também que eu vejo é quando é a esposa ou o esposo que recebe o diagnóstico fica nessa situação de negar, né? De não entender, não, mas ele fazia isso, mas como que ele não vai fazer isso agora, né? De não entender que às vezes ele tá esquecendo de amarrar o sapato, não é porque ele quer esquecer, ele não se lembra mais como amarra o sapato, mas como? Se a vida inteira, se é o meu companheiro, se é o meu esposo, se é a minha esposa amarrou o sapato, agora eu vou amarrar o sapato, a cabeça fica confusa, né? Fica. Pensa o tempo que esse casal tá junto. É muito tempo, são muitos anos, um cuidando do outro. E de repente, esse marido, por exemplo, para de cuidar dessa esposa, e essa esposa que tem que passar a cuidar do marido e dela também. Então, também tem essa negação, né? Não, mas ele sempre cuidou de mim, ele sempre fez isso, ele sempre pagou as contas, ele sempre buscou o pão, ele sempre, né, me trazia o café da manhã, e de repente acabou, de repente parou. São situações também que a gente pode estar vendo em um outro momento, de quando tem essa perda de alguém do casal, entendeu? Ou o marido ou a esposa. De como, com o passar do tempo também, quem ficou também adoece. Sim. É verdade. E por isso a importância de uma terapia, até para prevenir, né, Amanda? Até para a gente conseguir trabalhar esse familiar que teve que receber esse diagnóstico e que tem que cuidar da pessoa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o significado do cuidar. Cuidar é o zelo, é eu me relacionar, é um afeto, é uma forma de eu transmitir um afeto para a pessoa que eu amo, né? Para a pessoa que eu gosto, falando isso dentro da questão familiar. Então, o cuidar tem todo esse envolvimento do apego, de eu não deixar que nada de ruim aconteça com a pessoa que eu amo. Então, por isso que a minha carga como filha, por exemplo, um pai doente, é muito pesada, porque o cuidado envolve isso. Então, como que eu não vou cuidar bem do meu pai, da minha mãe? Eu não vou estar demonstrando o amor suficiente. Nossa, Amanda, é muito isso. Me identifico muito. Nossa, até me emociona, me identifico muito com isso. Então, como que eu vou deixar de ver ele, né? Não tem como eu sair mais cedo do trabalho, mas eu vou chegar lá mais tarde, então eu não vou estar transmitindo esse carinho, não vou estar transmitindo esse afeto que é o cuidar. Mas, ao mesmo tempo, se o cuidador não tiver esse tempo de olhar para ele, de cuidar dele também, de ter esse zelo, de ter esse afeto, esse carinho com ele também, ele não vai conseguir transmitir isso para o paciente. Então, chega uma fase que ele já não compreende muito mais a linguagem. Então, se esse cuidador já chega do seu trabalho, já está cansado, já está estressado, como que ele vai conseguir falar? Ele precisa falar pausadamente com esse idoso, calmamente, porque senão esse idoso vai perceber como se fosse uma antena. Ele vai perceber que essa pessoa que está na frente dele está nervosa, está cansada, está estressada, e ele vai ficar assim também. Então, a terapia seria um autocuidado, o cuidar de si. Exatamente. Sabe qual que é o grande problema? Que o foco sempre está no outro, nunca está em mim. Eu quero ver o outro bem, ainda mais sendo familiar meu. Então, às vezes, eu esqueço de mim, e isso me dá um desgaste físico e psicológico muito grande. Porque eu me dou muito, eu deixo de lado as minhas coisas, eu deixo de lado a minha casa para doar para o outro. Tem cuidadores que anulam a sua vida. Anulam a sua vida para poder cuidar desse pai, dessa mãe. Não é errado, não estou julgando quem faça isso, mas o cuidador também não pode esquecer que ele tem vida, que ele é um ser humano, que ele também precisa de carinho, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de vida social, ele precisa conversar
Ele precisa se estruturar emocionalmente para que ele consiga fazer isso. Nossa, é fundamental, Amanda. É fundamental. É isso que você falou do portador perceber que a gente não tá 100%, que a gente tá cansado, que a gente tá irritado. Nossa, é impressionante o quanto o papai às vezes reagia. Eu falava, nossa, o papai tá tão nervoso. Aí eu prestava atenção e falava, não, eu tô nervosa. Às vezes até ele ficava um pouco triste em alguns momentos, porque eu chegava cansada, e é o que você falou, às vezes você não consegue falar pausadamente, você não consegue estar 100% ali, você não consegue fazer o seu melhor, e você está frustrada com isso. Então você às vezes se irrita com a pessoa sem que a pessoa tenha culpa, aí a pessoa vai ficando mais triste ainda, porque fala, poxa vida, eu sou a causa do problema, eu sou o problema dela, né? Então eu sempre procurei evitar isso, mas é muito difícil, é só com acompanhamento com o terapeuta. E isso foi uma coisa que eu aprendi também, a gente tem que aceitar que a gente precisa autocuidar-se, né? Porque no começo é o que você falou, a gente nega a doença, a gente nega que a gente precisa de ajuda, porque hoje ainda existe muito preconceito quando se fala de terapia. Sempre a terapia pode deixar para depois. E aí, esse depois vai influenciar na qualidade de vida do portador de Alzheimer. Porque você não vai conseguir dar o seu melhor. Porque você não tá bem, como que você vai dar o seu melhor pro outro, né? Nossa, é O que eu escuto sensacional. muito, assim, que eu posso te dar exemplo, é assim, mas meu pai fez o que ele pôde por mim, ele se desgastou muito, não teve vida para dar o melhor para mim, por que que eu não vou poder fazer isso por ele? Eu tenho que me desgastar mesmo, eu tenho que dar o meu Uma punição, limite, né? Um né? chicote, Uma né? punição. Mas essa pessoa esquece que ela é um outro ser humano. Pode ser que ela não consiga se doar da mesma maneira que esse pai e essa mãe se doaram. E ela não tem que se culpar, não tem que se punir por isso. Cada Uhum. um tem o seu limite estabelecido. E Tem o é seu limite. difícil a gente enxergar esse nosso limite sem a gente se punir. Porque eu estou cansada, eu estou exausta, eu trabalhei o dia inteiro, ainda tenho que passar para cuidar do meu pai e da minha mãe. Aí eu passo cansada, eu passo exausta, mas eu tenho ali, sabe? Eu não estou me aguentando em pé, mas eu tenho que estar ali. Mas por quê? Porque eu não posso dividir essa função com outra pessoa. Esse é um outro problema que eu vejo muito quando o familiar é o cuidador, de não confiar numa pessoa de fora. Ou não Verdade. confiar numa própria pessoa que é da família, como se ela fizesse o melhor. Eu não quero que o irmão cuide, que a irmã cuide, porque eu faço melhor, eu faço bem. Como é que eu vou botar um cuidador estranho dentro da minha casa para cuidar do meu pai ou da minha mãe? Não vou ver Vivi o que ele isso, está amor. fazendo. Vai saber se ele vai machucar ou não vai, sabe? São muitas coisas que passam na cabeça. Então, a terapia também ajuda nesse sentido, para a pessoa se libertar. Pessoa se libertar, a palavra é essa. Nossa, é sensacional. Existem estratégias que a gente pode aplicar para reduzir o estresse do cuidador, a ansiedade do cuidador? Existe. Esse cuidador ele não pode deixar de lado o lazer. Eu não posso esquecer que eu sou a Amanda, que eu sou esposa, eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho uma vida, eu tenho amigos, eu também preciso sair, eu preciso também tenho que ter esse meu momento de lazer, de liberdade. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que fazem isso e se culpam mais ainda. Né? Não, eu não posso me sentir bem, eu não posso sair, eu não posso ter um lazer, porque eu preciso ficar lá cuidando dele, eu preciso ficar lá cuidando dela. Nem se acontece alguma coisa eu não tô lá. Aí eu vou me culpar mais ainda. Né? Esse é um outro fator importante da terapia para estar ajudando, né, nessa questão também. A gente não pode esquecer que a gente está em período de pandemia, então a gente não pode estar saindo muito, né? Mas procurar outro tipo de lazer que a gente possa fazer dentro da nossa própria casa, mas tentar sair desse ambiente, né, desse ambiente exaustivo um pouco. Buscar coisas que me façam bem. Né? E para Maravilhoso. isso, eu só vou descobrir isso se eu me conhecer, se eu tiver esse autoconhecimento. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não sei o que faz bem para mim. Eu não me conheço. Então, por isso é importante de eu não me anular. Eu não posso me anular quando eu estou como cuidadora, entendeu? Eu não posso É, esquecer quem eu sou. você sabe que eu cheguei num processo de exaustão tão grande que quando eu percebi, eu estava dentro do trabalho com a orelha extremamente inchada, aí começou a doer muito.
Aí eu consegui, no meio do dia do trabalho, marcar um médico, porque eu não podia ir ao médico. Como que eu vou ao médico? Vou deixar as minhas obrigações? Eu tenho que trabalhar e ir para casa. Quando eu cheguei no médico, eu tava com o rosto já começando a entortar de herpes zoster por estresse. Eu tive na face, o meu rosto entortou, mas a dor insuportável, o rosto já entortando e eu ali. E foi o momento que eu olhei e falei, nossa, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu não vou conseguir colocar a máscara de oxigênio no meu pai, porque tá faltando oxigênio para mim, né? É igual o avião, né? Vamos colocar a máscara na gente para depois ajudar o próximo, né? Foi nesse momento que eu olhei e falei, tem alguma coisa muito errada. Eu tô realmente, é o que você falou, deixando a minha vida de lado, esquecendo que existe a Graziella. Existe a filha Graziella, mas existe a mulher Graziella, existe a profissional Graziella. E que se você não estiver bem, você não vai transmitir o cuidar bem. Não transmite. Porque é o que você muito colocou, você faz isso de forma cansada, de forma irritada. Por mais que você tente fazer o seu melhor, o seu corpo já não responde como você quer, porque ele também está muito cansado, então você acaba respondendo menos. Isso de colocar uma pessoa para fazer os cuidados e para te ajudar na rotina, se for possível, eu tive esse sentimento. A pessoa não vai fazer que nem eu. Não, mas vai dar um banho, mas não vai dar um banho que nem eu. Ah lá, não lavou que nem eu. A gente, num primeiro momento, se choca e fica mesmo com essa sensação da pessoa não vai conseguir fazer isso igual eu faço. Mas é o que você falou. Ela não vai fazer igual, mas ela vai fazer também, né? E aos poucos você vai acabar ensinando ela o seu jeito. Eu fui aprendendo isso, aí se adaptando, né? Porque A mesma coisa também, que eu vou dar um outro exemplo, é a questão de medicação. Como o familiar está envolvido emocionalmente com esse doente, então o médico receita tal medicação. Esse familiar vai buscar saber sobre a medicação. Aí lê a bula, é o vizinho que fala sobre o remédio, é o amigo, é não sei quem, ela já fica, nossa, eu não vou dar esse remédio para o meu pai ou para minha mãe, que vai fazer mal, não sei o quê. Mas assim, esquece que foi um médico que receitou, né? Uma pessoa que conhece. Que conhece, né? Então, isso. é muito envolvimento emocional ali, né? Então, por isso que às vezes é necessário trocar um pouco, deixar uma pessoa de fora também estar lidando junto. É porque eu vou acabar atrapalhando o tratamento de uma pessoa que eu amo por medo, né? Por questões bobas que eu fico ouvindo das pessoas. Que eu vou causar um mal, eu vou dar um remédio, não vai fazer bem. Mas por que o médico ia receitar um remédio que não vai fazer bem? Muda muito mesmo, a gente passa a olhar a situação com outros olhos. Eu aprendi muito com os cuidadores. Uma das coisas que foi mais chocante para mim foi quando o cuidador falou que ia fazer a tricotomia, ia raspar os pelos pubianos do papai por conta da fralda. Eu até fiz um vídeo da importância disso com um dos cuidadores que trabalhou comigo. Fiquei chocada, falei, como? Vai raspar o meu pai, né? Por quê? Porque a gente tem aquela figura, né? O meu pai vai... E aí, de repente, quando você permite, porque ele é um profissional, ele tem um conhecimento técnico, ele tá falando aquilo, é o que você falou, ele não vai fazer aquilo para fazer mal, ele tá fazendo aquilo para ajudar, para aquilo ser realmente algo que vai trazer um benefício para a vida de quem está sendo cuidado. Quando eu permiti, mudou minha vida. Quando a gente permite mesmo que, às vezes, uma outra pessoa entre para auxiliar, quando a gente permite esse cuidado, se for possível, realmente faz muita diferença. E a terapia ajuda muito, né, pro cuidador. Que ela vai ajudar a compreender os sentimentos e as emoções que eu estou sentindo, né, Grazi? Vai me ajudar a me reestruturar, tanto fisicamente como emocionalmente. É uma manutenção do seu estado emocional. É um momento também que o cuidador vai ter de falar suas angústias, de falar seus medos, de falar suas tristezas, sem estar sendo vigiado, sem se sentir punido, sem esse medo. Porque muitas vezes, quando o familiar está cuidando, ele não quer falar que ele está cansado, que ele está se sentindo mal de cuidar. Porque, nossa, eu não posso falar isso.
É meu pai, é minha mãe, eu não posso me sentir cansado, né? Como se fosse um pecado. E na terapia é um momento que você não é julgado. Você fala o que você quiser, vai te ajudar nessa compreensão, nessa aceitação desse diagnóstico. Porque eu preciso aceitar que meu pai e minha mãe têm uma doença. O Alzheimer não tem cura. Eu preciso aceitar que ele tem um tratamento, mas a cura não vai ter. E que ele vai piorar. E eu tenho que me fortalecer emocionalmente para que eu possa, não é aceitar essa piora dele, mas é enfrentar. Como é que eu vou ver uma pessoa que eu amo ali, com o passar dos dias se definhando numa cama, piorando, e eu não posso fazer nada, eu vou começar a chorar, vou começar a me desesperar, ficar nervosa? Eu não posso. Não, eu não posso. Eu tenho que estar forte, eu tenho que cuidar. Então a terapia ajuda nessa reestruturação. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa aceitar buscar essa ajuda. Que enquanto eu não aceitar que eu preciso de ajuda também, para que eu possa ajudar o outro, eu não vou buscar. Não. Eu vou ficar ali, firme e forte, me remoendo por dentro, me quebrando por dentro, falando para todo mundo que eu tô bem, que eu tô forte, mas eu não tô. Como que ela vai conseguir? É uma vida. Então, a terapia também faz bem para isso. Vai ajudar a reduzir os níveis de estresse, aumentar a sensação de bem-estar. A gente vê esse progresso nos pacientes, né? Como que a pessoa chega no primeiro dia e como com o passar do tempo de terapia, como essa pessoa já tá, parece que floresce. Floresce, que bonito isso, Se fortalece emocionalmente para que ela consiga lidar com as dores da vida, porque a gente precisa aprender a lidar. Ninguém está imune a nada, ninguém está salvo de acontecer nada. A gente acha que não vai acontecer nada, mas acontece. E acontece dentro da nossa própria casa. Que delícia conversar com você. Eu tô encantada. Por mim, a gente ficaria horas. Eu já quero deixar um convite também aberto para você, para gravar, porque hoje eu pedi muito para a gente fazer um enfoque do familiar cuidando, mas eu tive muitos profissionais comigo e eu queria te deixar um convite para voltar para conversar com a gente quando quem está cuidando do portador é um profissional da saúde, é um técnico de enfermagem, é um médico, é a fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? Quando os profissionais da saúde cuidam também do portador de Alzheimer, a importância da terapia para eles. Uhum. Claro, eu aceito, a gente marca e eu volto com muito prazer para a gente conversar. Quero agradecer muito. Quero deixar você à vontade se quiser fazer alguma pontuação ou alguma ponderação final. Pode falar. Foi um prazer. Foi mesmo, Grazi. Eu acho que assim, a gente tem uma história de vida muito parecida e eu acho assim, a gente precisou amadurecer e se fortalecer muito cedo. Muitas vezes eu me vejo pensando assim, não, nada de pior mais vai acontecer na minha vida do que a dor que eu já senti. Mas eu não posso me fechar assim, né? Então a gente tem que estar sempre aberto ao que vai acontecer com a gente, mas também temos que estar fortalecidos. Muitas vezes me perguntam assim, mas todo mundo precisa fazer terapia? Eu não digo que todo mundo. Existem pessoas que possuem uma questão de autoeficácia muito grande, que conseguem resolver seus problemas sozinhos, suas confusões, seus atritos, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que precisam buscar essa ajuda. E o que eu gostaria de falar é de não ter esse preconceito que ainda existe hoje de buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Não ter esse preconceito que as pessoas têm, que esses profissionais da área da saúde, para pessoa louca, para quem tem problema, e não é. Problema todo mundo tem. Terapia serve para nos ajudar. Então, se eu ver que eu já estou me sentindo incapaz de fazer uma coisa, se algo está sendo de muito sofrimento para mim na minha vida, para que eu busque a ajuda de um profissional da saúde, para que eu possa conversar, para que eu possa ter esse tempo para mim, né, para eu me cuidar, para que eu possa florescer, para que eu ajude a florescer outras pessoas também. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer. Agradecida. E a gente espera que você volte logo aqui para conversar com a gente. Eu quero agradecer vocês que assistiram conosco esse vídeo, dizer para, por favor, não esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para a gente conseguir ir divulgando isso para mais pessoas. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.